Muito boa noite. Está começando pela Rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que recebe hoje dois representantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o líder do PSDB, deputado Luiz Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, Rodrigo Neves. E o líder do PT, deputado Rodrigo Neves. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar contigo nesse programa, nessa audiência, com o telespectador e com o meu amigo deputado Luiz Paulo. Vamos começar discutindo alguns temas da rotina desse Estado. Vocês que, enfim, têm, entre outras atribuições, que também acompanhar, fiscalizar as ações do Poder Executivo. O Rio de Janeiro experimenta, no próximo dia 1º de fevereiro, o bilhete único, uma inovação que já praticada em São Paulo há cerca de 8 anos e se revelou uma solução importante, cômoda e econômica para os usuários dos transportes urbanos. O modelo foi trazido para o Rio depois de muita promessa ao longo de várias campanhas eleitorais se discutiu a questão do bilhete único, mas ela finalmente aconteceu agora, o bilhete único finalmente agora está sendo implementado. Vai custar R$ 4,40, vai dar direito a 2 passagens, sendo que uma delas tem que ser intermunicipal e no tempo do intervalo de 2 horas. Esse modelo adotado é o modelo, na opinião de vocês, absolutamente ideal, perfeito, ou algumas correções podem ser feitas de modo a azeitar ainda mais o bilhete único no Rio? Deputado Luiz Paulo. Olha, Ricardo, eu considero um avanço o Estado do Rio de Janeiro praticar o bilhete único, que praticamente se discute na sociedade fluminense há quase 2 décadas. Mas para se ter o bilhete único, antes tinha que ter-se a bilhetagem eletrônica, o que nós conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa na gestão passada, você lembra bem. O bilhete único, a mensagem chegou na Assembleia em dezembro, eu examinei a mensagem com muito detalhe, consegui produzir 30 emendas, dos quais 17 foram aproveitadas, no sentido de melhorar o conteúdo do projeto. Por exemplo, que tipo de contribuição o senhor deu através de emenda? Assim, não as 17, porque não teríamos tempo para abordar as 17, as mais relevantes. Eu queria abordar 2 delas. A primeira é dizer que assim que o Estado puder, isto é, tiver caixa para subsidiar, aumentar para 3 viagens por dia, com 3 modos de transporte, sendo pelo menos um intermunicipal. Por quê? Para conseguir dar acesso à periferia da região metropolitana. Por exemplo, cidadão que more na periferia, que more, por exemplo, em Santa Cruz, né? Se ele sai de Santa Cruz, ele tem que pegar um ônibus para ir até o trem. Aí pegou o ônibus, pegou o trem, veio até a central. Acabou o bilhete único dele. Não, no caso dele, ele não pode nem usar, porque o Santa Cruz não é intermunicipal, né, deputado? Sim, mas pegou o trem que é intermunicipal. Ah, perfeito. Mas aí, o que vai acontecer? Mas ele trabalha na Zona Sul. Aí ele vai ter que pagar o bilhete único mais uma tarifa. Entendi. E esse exemplo que eu dei de Santa Cruz vale para uma periferia, por exemplo, de Japeri. Perfeito. Né? Então, essa emenda vai fazer o processo avançar. O governo do Estado estimou em R$200 milhões ano o subsídio para nos modos em que foi aplicado. No bilhete de R$ 4,40. Né? Ele é mais benéfico a quem mora mais longe, quem mora em Maricá, quem mora em Jacuperi, quem mora em Queimados. Esse povo, pela tarifa de hoje, chega a gastar, às vezes, R$14 por dia. E aí, com o bilhete único de R$ 4,40, essas reduções vão ser sensíveis, atingindo até 60%. Perfeito. Nos locais mais próximos, aí as reduções estão na ordem de 10%. Então, há que se aperfeiçoar esse sistema. Mas que é importante a implantação
porque o sistema de transporte metropolitano hoje está profundamente danificado e prejudicado. Eu diria que está quase caótico. Deputado Rodrigo Neves, como é que o senhor vê a implantação do bilhete único? Que tipo de sugestão o senhor tem para esse modelo? Durante a discussão do bilhete único no Rio, houve quem comparasse com o de São Paulo, quem dissesse que aqui estava mais caro que São Paulo, enfim, houve um cotejamento entre o modelo paulista e o modelo carioca, e nesse momento houve algum tipo de crítica em relação ao modelo do Rio. O fato é que é um grande avanço, a despeito de uma outra divergência, uma outra crítica, uma outra falha que eventualmente possa ocorrer no modelo, é inegável que esse é um grande avanço para o trabalhador e para a sociedade fluminense como um todo. Qual é a sua avaliação sobre o modelo? Eu acho que o grande avanço que nós temos na proposta do bilhete único, e nós temos feito esse debate na Assembleia, é que o governo do Estado começa a tratar com uma prioridade maior a questão metropolitana no Rio de Janeiro. Porque o bilhete único ele vai ser implantado para os municípios, para a população que vive na região metropolitana do Rio. A região metropolitana do Rio, Ricardo, provavelmente é a região mais complexa do país, porque é uma região que, historicamente, nos últimos 30 anos, vem sofrendo um processo de esvaziamento muito grande. A região metropolitana do Rio concentra quase 80% da população do estado do Rio de Janeiro, e os problemas relacionados ao uso do solo, à habitação, os problemas relacionados, sobretudo, ao transporte, são problemas que se agravaram nos últimos anos, e hoje a realidade que nós vivemos na região metropolitana do Rio, de violência, de falta de perspectiva para a nossa juventude, são problemas que precisam ser enfrentados com maior foco. Então, eu acredito que, para além da política de transporte, que, sem dúvida alguma, com todos os seus limites, nós da bancada do PT apresentamos várias emendas, diversas emendas, algumas incorporadas ao projeto. Uma, por exemplo, que não foi incorporada, diz respeito à redução do tempo do usuário do transporte do bilhete único, para que ele possa usar o bilhete para a segunda viagem, né? Porque hoje, como está estabelecido, nós temos uma determinação na lei de um intervalo de 2 horas, né? E nós queríamos reduzir esse intervalo para que o usuário pudesse usar a segunda passagem com menos tempo. Né? Mas a redução disso não seria, eu não estou entendendo, não seria... Redução não, ampliação. Ampliação do tempo. Na verdade... porque, na realidade, ele pode utilizar em até 2 horas. Se ele ficar no engarrafamento, suponhamos, da primeira viagem e demorar 2 horas na primeira viagem, terá dificuldade de usar, digamos, a segunda passagem. Isso, na verdade, foi ampliação. Ampliação para 3 horas. Exato. Para 3 horas. Eu me lembro da emenda. Nós fizemos uma proposta para ampliar, né, a possibilidade de usar para 3 horas. Isso. E essa emenda não foi acolhida, e eu acredito que no processo de aperfeiçoamento do projeto nós podemos ter a incorporação dessa emenda, né, na execução do projeto no médio prazo, o que vai melhorar muito, né, a capacidade do bilhete único de ser um instrumento poderoso para melhorar a qualidade do transporte público no Estado e, por outro lado, além de melhorar a qualidade do transporte, melhorar as condições de vida da população na medida que se reduz o gasto com o transporte público no Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Deputado, nós estamos há 1 minuto já, quase chegando ao final desse bloco, mas eu queria saber da sua opinião em relação a essa questão do tempo de utilização do bilhete único, 2 horas. Na sua avaliação, é pouco, é razoável, ou pode ocorrer uma incidência muito grande de passageiros que não poderão utilizar a segunda passagem por conta do caos que atualmente ocorre no trânsito do Rio de Janeiro? O ideal é que esse prazo fosse de 3 horas, como bem disse o Rodrigo Neves. Agora, as 2 horas é um intervalo em que o bilhete é lido pelo leitor de bilhete magnético do transporte